Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar uma passagem bíblica com você. Será que você pode me acompanhar? Está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou por inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso mesmo, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso quer dizer Ebenezer. Queridos, aqui é uma situação clássica em que o povo de Israel vai enfrentar o povo filisteu. O povo filisteu, a qual sempre ultrapassa, sempre está passando na história de Israel. Talvez você vai lembrar de uma história de uma filisteia muito famosa que se chamava Dalila. Esta que foi inserida no arraial dos judeus para cooptar o coração de Sansão. Sim, ela conseguiu cooptar o coração dele, ele se apaixonou e aí ele entregou todos os seus segredos, o segredo de sua força. E o grande protetor de Israel naquela época, que era Sansão, que era o juiz, que era o seu protetor, ele acabou sendo derrotado, seus olhos foram cegados, e sendo que no final ele pediu misericórdia a Deus e conseguiu destruir o exército filisteu, sendo que também ele morreu quando derrubou o templo. Depois você vê essa história no livro de Juízes, que é muito interessante. Outra situação muito interessante também que Samuel conta é sobre a luta de Davi e Golias. Davi, um pequeno judeu, pastor de ovelha, porém com muita coragem, e Golias, um gigante filisteu, guerreiro experiente, sendo que nessa parada Deus deu vitória ao pequeno Davi, e Davi se sagrou campeão graças à forte mão poderosa do Senhor. Essa é uma história que dispensa comentários, eu creio que todos saibam. Sendo que aqui é mais uma situação em que Israel se encontra num determinado local, o povo filisteu descobre que eles estão lá e vão atacar. E o interessante aqui é que eles sobem com todos os seus maiorais, ou seja, o que ele tinha de melhor no seu exército para destruir Israel. E Israel percebeu que a força deles não era tão grande assim, que alguma coisa precisava ser feita. E aí o que eles fizeram? Foram logo ao seu profeta Samuel e falaram: clame a Deus por nós, para que a gente se livre dessa enrascada, para que a gente se livre da mão dos filisteus. E foi o que Samuel fez. Ele foi sacrificar ao Senhor, ele foi fazer o seu louvor ao Senhor. E o mais interessante que a gente leu aqui no versículo 9, que eu acho muito legal, é no final do versículo 9. E o Senhor lhe deu ouvidos. Para mim, esse é o versículo chave dessa passagem que eu estou passando aqui para vocês. Sabe por quê? Você pode estar enfrentando qualquer batalha. Talvez a batalha seja maior do que suas forças. Israel tinha reconhecido que a batalha que seria muito árdua e os filisteus eram mais fortes do que eles, sendo que eles tinham uma arma que ninguém tinha. Eles tinham a Deus. E no momento em que o seu profeta se colocou de joelhos para adorar a Deus, resolveu fazer sacrifícios ao Senhor, fazer o seu culto, a sua oração ao Senhor, ali estava todo o segredo que está no versículo 9. O Senhor lhe deu ouvidos. Veja, querido, eu não sei quais são as suas lutas, as suas batalhas. Talvez você esteja enfrentando batalhas que são até maiores do que você. Maior do que a sua capacidade física ou sua capacidade intelectual, ou maior do que até a sua capacidade emocional. Mas veja, continue fazendo o seu culto ao Senhor. Mantenha a sua fé, continue adorando a Deus, continue clamando a Deus,
porque ele há de te dar ouvidos. E o que eu achei interessante também, a gente prosseguindo nessa leitura, é que não precisou nem Israel lutar necessariamente. Aqui diz que Deus trovejou, ou seja, Deus interveio nessa batalha e assustou todo o exército filisteu. E no momento que o exército filisteu ficou assustado, porque Deus havia intervido naquele lugar, o povo de Israel partiu para cima dos filisteus e começaram a derrotar. Veja, querido, que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas não é mérito nosso. A gente sabe que é a forte, poderosa mão de Deus. Aliás, tudo na nossa vida é a forte e poderosa mão de Deus. Então aquilo que você não pode fazer, aquilo que você sabe que é maior do que suas forças, que é maior do que a sua capacidade, continue clamando ao Senhor, porque Ele há de intervir na sua luta. Deus sabe que tem coisas que são maiores do que suas forças. Portanto, creia nele, continue fazendo o seu louvor, continue clamando a Deus, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de orar ao Senhor, não deixe de buscar nas madrugadas, não deixe de dobrar os seus joelhos. Sabe por quê, querido? Ele vai intervir na tua luta. E o que eu acho muito legal também é uma passagem de um outro profeta, um profeta chamado Isaías, que lá no capítulo 49 desse profeta, no versículo 15, ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia, esse que está dizendo é o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor não esqueceu de você, querido. Pode uma mãe esquecer de um filho? Até pode, não é usual, mas pode acontecer. Sendo que Deus não se esquece de você. Você está no coração dele. Ele vai intervir na sua luta. Apenas mantenha a sua fé. Continuando aqui, falando ainda sobre o profeta Samuel, ao final desta batalha, Samuel fez uma coisa muito interessante. Ele pegou uma pedra e colocou como um memorial, ou seja, ele registrou que o fato jamais seria esquecido. Por isso que ele deu esse nome, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Querido, se até aqui o Senhor te ajudou, você acha que daqui para frente ele vai te abandonar? Se até aqui você está vivo, se você está de pé pela misericórdia do Senhor, você acha que as misericórdias deles vão te abandonar? Então mantenha a sua fé. Todo dia você vive um Ebenezer. Todo dia o Senhor está te ajudando. Então guarde essa palavra e seja feliz. Mantenha a sua fé, que Deus há de intervir nas suas lutas e nas suas batalhas e vai fazer você sair vencedor. Um grande abraço.